Me chamo Ana Vitória Novaes e nesse vídeo iremos apresentar o nosso trabalho de português sobre o quilintismo dividido entre etapas. Iremos dar início com a nossa colega Alice Ribeiro, que vai falar um pouco sobre o quilintismo e as características da literatura quilintista. O quilintismo foi um movimento histórico-literário que compreendeu as manifestações culturais escritas no primeiro século da colonização brasileira. Na época do descobrimento do Brasil, os registros descritos sobre índios brasileiros, a fauna e a flora, bem como as características da região, era chamada de literatura quinhentista. As temáticas características do quinhentismo envolvem a descrição do território, os hábitos das populações indígenas, as grandes navegações, os recursos naturais dos lugares explorados e do trabalho realizado pelos padres. O nome quinhentismo faz referência justamente ao ano do descobrimento, 1500. É importante destacar ainda que no quinhentismo havia textos com características linguísticas descritivas e informativas, porém, tanto eram classificados como leituras de informações ou crônicas históricas. Ainda dentro do conjunto de textos da literatura quinhentista, existiam aquelas produções com finalidades religiosas e doutrinas, as quais eram classificadas como leitura jesuíta. Uma das principais características da leitura quinhentista são narrativas textuais com caráter informativos e descritivos, usos de muitos adjetivos, marca de subjetividade dos autores, linguagem sem rebuscamentos, levantamento das principais questões do interesse capitalista, narrativas mais elaboradas para fins doutrinários e religiosos. A literatura jesuíta, também chamada como literatura de catequese, teve como objetivo a convenção dos índios da fé cristã. Constituísse os textos escritos por missionários jesuítas e tem como expoente máximo Padre José de Anchieta, de 1534 a 1597, que produziu, além de peças de teatro e poemas, uma gramática de língua tupi. Para isso, os religiosos utilizavam e produziam textos mais elaborados que as crônicas históricas para difundir o cristianismo. Muitos desses textos eram fundamentados no movimento contra a reforma da Igreja Católica, que objetivava a conquista e reconquista de fiéis pelo mundo afora. Agora nosso colega Kailan Abad vai falar sobre os textos da carta de Pero Vaz de Caminha, enviada para o rei Dom Manuel, em que ele registrou todas as impressões sobre o Brasil. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos por mandato do capitão, por ser um homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife ao sondar do porto dentro, e tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam no almadia. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muito com seus arcos e setas, mas já de nada lhe serviam. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, de maneira avermelhada, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furado e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, de grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador, mantinhos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios, e andavam tosquiados de tosquia alta, mais do que sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia debaixo da solapa, de fonte a fonte, para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de aves amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andavam pegadas aos teus cabelos, pena em pena, com uma confecção branda como se fosse cera, mas não era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, muito igual também, e não fazia míngua mais lavagem para levantar.
Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem alguma coisa de metal ou ferro, nem o vimos. Porém a terra em si é de bons ares, assim frios e temperados como o de entre Douro e Minho. Porque nesse tempo de agora os achávamos como os de lá. As águas são muitas, infindas, e de tal maneira é graciosa que, a querendo aproveitar, dá-se nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será de salvar esta gente. E esta deve ser a principal, somente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E para finalizar, vamos apresentar uma entrevista exclusiva entre nosso colega Anderson Silva, que vai representar o escrivão português Pero Vaz de Caminha, e a nossa colega Beatriz Guedes, que vai fazer o papel de uma jornalista. Bom dia, senhor Pero Vaz. Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre a época em que o senhor registrou as suas primeiras impressões sobre a terra, que posteriormente viria a ser chamada de Brasil. Bom dia, cara Beatriz. Fique à vontade para perguntar o que quiser. Estou à sua disposição e responderei com minha maior honestidade. Então, o senhor pôde acompanhar a chegada dos portugueses ao Brasil de perto. Comparando com o Brasil atualmente, o senhor acha que houve alguma influência do homem branco sobre os índios daquela época para o agora? Com toda certeza, principalmente nas mudanças dos seus hábitos alimentares. Eles sempre tiveram uma alimentação muito saudável. Não consumiam leite, trigo, arroz, sua dieta era rica em carboidrato bom, principalmente a mandioca. E muitos costumes deles se perderam com contato com outras culturas e hábitos de diferentes regiões. Isso, o contato com os portugueses e também, posteriormente, com outros povos que vieram para o Brasil, tornou impossível para os grupos indígenas continuarem a viver do seu modo tradicional. Atualmente, muitos grupos indígenas buscam cada vez mais preservar as tradições e costumes ancestrais e, ao mesmo tempo, querem entender e adquirir o saber do homem branco para o seu povoado. Me desculpem, mas a única mudança negativa que ocorreu na vida dos índios com essa chegada do homem branco foi essa envolvendo seus hábitos alimentares, certo? Incorreto. Minhas sinceras desculpas, senhor Pero Vaz. Mas essa não foi a única mudança negativa que ocorreu na vida dos índios. Com essa chegada do homem branco, um exemplo de mudança muito negativa é o genocídio sofrido pelos povos indígenas ao longo desses mais de 500 anos, que expressa agora, inclusive com a sua base de apoio parlamentar que avança com mineração em terras indígenas, com o licenciamento ambiental, desconsiderando os direitos dos povos indígenas e populações tradicionais. Nossa, eu não estava a par disso. Considero isso uma atitude muito invasiva e ofensiva com relação às terras indígenas. Concordo plenamente. Mas outra mudança positiva que eu descobri há um tempo é que várias comunidades indígenas da Amazônia criaram um modelo de ensino que revolucionou o aprendizado do povoado. Os indígenas acreditavam que o aprendizado devia ser realizado de forma em conjunto, ou seja, o aprendizado devia ser uma troca entre o professor e o aluno. Concordo, pois ambos devem trocar as experiências, já que ninguém é dono do conhecimento e todos devemos juntos descobri-lo. Bom, esse novo método de ensino foi criado pelos próprios índios, que entendem que valores e princípios devem ser resgatados e preservados, além de realizar pesquisas importantes para a sustentabilidade da região em que vivem. De qualquer forma, fazemos o uso de seus conhecimentos, que se perpetuaram, principalmente os mais idosos. Eles são poucos, mas ainda estão vivos e vivendo em suas próprias regiões com suas próprias leis. Isso é bom, pois eles são o verdadeiro sangue brasileiro.